Embora a floresta Roya Bacio tenha ficado conhecida mundialmente na década de 1960, quando começaram a surgir os primeiros relatos de fenômenos inexplicáveis, ela tem uma história muito mais antiga. Localizada perto de Cluj-Napoca, na Romênia, essa área é uma das mais antigas da região, com uma história que remonta a centenas de anos. Alguns historiadores locais acreditam que a floresta foi originalmente um local de cultos pagãos. Sabe-se que, em tempos remotos, muitas culturas praticavam rituais religiosos e espirituais nas florestas, e a Roya Bacio não seria uma exceção. Os povos antigos, que habitavam as terras da Romênia, poderiam ter utilizado a floresta para adorar deuses e realizar sacrifícios, o que, segundo algumas teorias, poderia explicar as forças sobrenaturais associadas ao local. Embora não haja documentos que confirmem esses rituais, algumas lendas populares sugerem que a floresta foi usada como um local de encontros secretos e até de rituais negros, onde as forças do mal eram invocadas para trazer poderes sobrenaturais. A conexão com cultos antigos e espíritos. Uma das teorias que envolvem a floresta Roya Bacio remonta ao passado da Romania medieval. Durante os períodos de invasões turcas e em tempos de forte repressão política, a floresta teria sido usada como esconderijo para aqueles que queriam se afastar da autoridade da Igreja Católica ou do governo local. Supõe-se que, nesse período, muitos grupos dissidentes se refugiavam na floresta e praticavam rituais secretos. De acordo com algumas fontes locais, até mesmo feiticeiros e curandeiros antigos eram conhecidos por utilizar a floresta em suas práticas, acreditando que o lugar possuía energias poderosas. Isso alimenta a crença de que, talvez, a própria floresta tenha sido um ponto de convergência para forças arcanas que moldaram a atmosfera densa e sobrenatural do local. Relatos de viagens e aparições na floresta Roya Bacio. A partir dos anos 1960, com a popularização de relatos sobre a floresta, começaram a surgir histórias ainda mais bizarras. Algumas pessoas que tentaram explorar a Roya Bacio afirmaram ter sido atacadas por espíritos, enquanto outras relataram uma sensação de estar sendo observadas por entidades invisíveis. Há quem fale de aparições de figuras humanas que surgem no meio das árvores, gesticulando ou murmurando palavras incompreensíveis. Em 1970, um fotógrafo romeno entrou na floresta para tentar capturar a beleza da natureza e, ao sair, encontrou que suas fotografias estavam todas distorcidas, como se uma força invisível tivesse interferido nas imagens. Ele ficou tão impressionado com o ocorrido que passou a divulgar o caso, o que aumentou a fama da floresta como um lugar maldito e fora da realidade. Um dos relatos mais famosos veio de um jovem casal que visitou a floresta em 1987. Durante a caminhada, eles afirmaram que começaram a ouvir passos e vozes sussurrando ao redor deles. Mas, ao se virarem, não havia ninguém por perto. Esse evento foi tão intenso que eles imediatamente abandonaram a expedição. E após esse dia, disseram que nunca mais conseguiram se aproximar da floresta sem sentir uma sensação de desespero. Os OVNIs e a atração por fenômenos extraterrestres. Como já mencionado, um dos maiores mistérios da floresta Roya Bacio são os avistamentos de OVNIs. Na década de 1960, quando o militar Emil Barnea testemunhou um objeto não identificado sobrevoando a floresta, isso marcou o início de uma série de investigações sobre a possível relação entre a floresta e seres extraterrestres. O que torna esses avistamentos ainda mais intrigantes é que a região ao redor da floresta Roya Bacio, conhecida como Cluj-Napoca, tem sido associada a um fenômeno geográfico específico, uma anomalia magnética. Alguns pesquisadores sugerem que a área ao redor da floresta está localizada sobre uma faixa magnética especial,
o que poderia interferir nos campos eletromagnéticos da Terra e criar condições ideais para fenômenos anômalos. Acredita-se que essa interferência pode ser a razão pela qual os OVNIs se atraem para a região ou, em alguns casos, até causam alterações temporais. Além disso, muitos relatos descrevem luzes brilhantes que aparecem acima da floresta e se movem rapidamente, desaparecendo em segundos. Algumas dessas luzes parecem subir e descer de maneira quase impossível, deixando os testemunhos perplexos. Os desaparecimentos e o custo de se aventurar na floresta. A floresta Roya Baciu também ganhou notoriedade devido a vários desaparecimentos misteriosos que ocorreram ao longo dos anos. Pessoas que entraram na floresta para explorar ou até por simples curiosidade foram dadas como desaparecidas e nunca mais foram encontradas. Embora alguns corpos tenham sido eventualmente recuperados, outros nunca apareceram, o que alimenta a teoria de que a floresta possui uma energia maligna que pode consumir as pessoas. Um dos casos mais notórios aconteceu em 1980, quando um grupo de adolescentes entrou na floresta para fazer uma excursão escolar. Durante o passeio, o grupo se separou. E, ao retornar, apenas 2 dos estudantes foram encontrados, aparentemente em estado de choque extremo e incapazes de lembrar o que havia acontecido durante a ausência dos outros membros. 5 estudantes ainda estão desaparecidos até hoje, e o caso nunca foi resolvido. Esse caso, junto com outros relatos de desaparecimentos inexplicáveis, gerou um fascínio e medo ainda maior em torno da floresta. Muitos se perguntam se a floresta possui alguma entidade ou força sobrenatural que a protege, levando os intrusos para fora da realidade. Expedições científicas. Tentativas de decifrar o mistério. Em busca de respostas, diversos pesquisadores e cientistas realizaram expedições para estudar a floresta Roya Baciu. Desde o final do século XX, muitos tentaram coletar dados sobre o local para entender os fenômenos inexplicáveis. Em 2003, uma expedição foi realizada utilizando equipamentos modernos de medição magnética e sensores de radiação. Durante essa investigação, os pesquisadores encontraram um aumento anômalo de radiação eletromagnética nas proximidades do Círculo Mágico, uma área da floresta onde as árvores parecem distorcidas e curvadas para o lado. Alguns acreditam que a radiação poderia ser uma explicação científica para os fenômenos de distorção e até para a sensação de desorientação mental que muitos visitantes relatam sentir ao entrar na floresta. No entanto, até hoje, não foi possível determinar o que realmente está por trás dessas anomalias. Para muitos, a explicação científica nunca será capaz de resolver os mistérios que cercam o lugar. As teorias. O que realmente acontece na floresta Roya Baciu? Há diversas teorias sobre o que acontece na floresta Roya Baciu, e cada uma delas tenta explicar os fenômenos com base em diferentes perspectivas. Algumas dessas teorias incluem fenômenos magnéticos. A presença de anomalias magnéticas na área pode interferir nos campos elétricos da Terra, criando condições propícias para distorções temporais e espaciais. Portais para outras dimensões. A floresta é frequentemente associada à ideia de que seja um portal dimensional, onde seres de outras dimensões ou realidades possam atravessar para o nosso mundo. Maldição antiga. Muitos acreditam que a floresta está amaldiçoada, possuindo uma energia negativa resultante de antigos rituais ou até de práticas de feitiçaria realizadas no passado. Experimentos militares. Outra teoria envolve a ideia de que a floresta foi usada como campo de testes para experimentos secretos, como controle mental ou manipulação de energia. A floresta Roya Baciu. Hoje, um destino de mistério.
Hoje, a Floresta Oia Baciu continua a atrair turistas e aventureiros dispostos a enfrentar seus mistérios. Guias locais oferecem passeios noturnos para aqueles que querem explorar o local de forma segura, mas com um toque de emoção e suspense. No entanto, a presença de avisos de perigo e a história de desaparecimentos continuam a ser um lembrete de que nem todos os mistérios da floresta podem ser resolvidos com simples curiosidade. E assim, a Floresta Oia Baciu permanece como uma das mais enigmáticas e assombradas do planeta, desafiando a lógica e oferecendo um pedaço da natureza onde o sobrenatural e o real se encontram de forma inexplicável. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo, se ousar.